Que tem 22 anos de existência, e ela é uma resposta que eu busquei na minha vida depois de 35 anos de trabalho em banco. 35 anos? Pois é, Tiago. Eu tinha sempre esse anseio de trabalhar algo que me trouxesse algumas respostas. Mas antes da empresa, eu fui fazer psicologia com 50 anos de idade. Né? E essa busca da psicologia era uma busca de uma resposta também. Uma resposta para a seguinte dúvida: por que algumas pessoas vão bem, são bem-sucedidas, por que outras vão mal e mal-sucedidas? E por que algumas empresas vão bem e por que algumas empresas também não vão bem? Essa intriga pergunta me deixou assim, falei, o dia que eu puder complementar meu curso de psicologia, eu quero entender o fenômeno humano, principalmente dentro das organizações. Inicialmente, Tiago, o nome da empresa era Agir, né? O afirmativo Agir RH. Com o passar dos anos, eu fui vendo que o Agir era muito estático e a minha empresa era dinâmica já no começo, então passou para Agindo RH. E aí eu tive a felicidade de compartilhar essa informação com o querido amigo Meri Seba, professor da UNAERP, e ele falou assim: falta uma palavrinha no nome da tua empresa. Conhecendo você, Aldo, eu acho que a sua empresa deveria se chamar Interagindo. E aí veio então a história de uma empresa que veio para ser um instrumento, uma porta de desenvolvimento humano e profissional. E desde o início, quando já formado psicólogo, depois de tantos anos de banco, eu queria ter um espaço. Então, ao sair da minha profissão bancário, eu comecei a fazer atendimento clínico, mas atendimento clínico para executivos, especialmente para as pessoas que traziam as suas dores e queixas do ambiente organizacional. E dentro desse ambiente organizacional, eu fui descobrir também os nichos de oportunidades de promover não só o cultivo do tratamento, do amparo, do acolhimento do profissional, e por que não também desenvolver as pessoas. E aí eu criei então, nessa época, dois pilares, Tiago, da Interagindo, que vem seguindo até hoje, que é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. E eu consegui entender um pouco a linguagem dos empresários, dos executivos, e eu fui trabalhar exatamente esses dois pilares com as pessoas. E ao desenvolver, então, os dois programas essenciais dos programas de liderança, eu percebi que não podia começar falando de liderança se a pessoa não tivesse primeiro a liderança de si mesma, a autoliderança. E esse papo gostoso de entender que a pessoa precisaria primeiro desenvolver a si mesma, me trouxe então uma força muito gostosa. E esse programa vem já há 22 anos, com várias empresas parceiras, onde nós temos a oportunidade, a confiança e gratidão de desenvolvermos projetos de desenvolvimento para as pessoas que estão iniciando em liderança, que às vezes galgam um cargo pela confiança, pelo tempo de casa, pela competência, mas infelizmente, eu sei que isso vai melhorar. As nossas universidades não preparam o nosso profissional para lidar com pessoas, né? Ele se forma tecnicamente numa área e talvez o que ele mais vai precisar, o que menos vai atuar, será realmente com aquilo que ele aprendeu na faculdade, porque ele vai ter que lidar com as pessoas. E paralelamente, Tiago, ao projeto de desenvolvimento das lideranças, nós temos também o projeto de recrutamento e seleção de executivos, que é entender a necessidade da empresa, buscar o profissional certo. É uma agulha no palheiro, porque eu preciso entender o perfil, a cultura da empresa. Então, quando eu vou procurar um profissional, a nossa empresa tem uma vertente bastante humanista, eu preciso trabalhar os dois lados,
a vaga da empresa, mas principalmente o profissional que vai ocupar aquela vaga. Esse profissional tem uma história, ele tem família, ele tem experiência. Então, os dois propósitos precisam se unir. O propósito da empresa com o propósito do profissional. Porque a gente tem que estar aliado nesse sentido do propósito para que essa pessoa venha fazer uma carreira profissional. Ao escolher uma empresa. Então, quando eu apresento uma empresa, Tiago, para um profissional, eu tenho que ter a mais lisura ética possível. Ou seja, o profissional tem que enxergar o ambiente profissional através da entrevista que fazemos pessoalmente, das ferramentas de gestão que temos na empresa, mas é principalmente essa conexão com os valores e cultura da empresa onde o profissional vai. Então o salário, Tiago, fica até numa condição em segundo, terceiro plano, porque às vezes o profissional tem um excelente salário, Cláudio, e não está feliz, né, Carol? Ele não está feliz no trabalho, não tem o desempenho pelas circunstâncias do ambiente. Então, essas duas coisas precisam se casar: cultura e valores e experiência do profissional.